Documentos fiscais. Como ficarão? A reforma tributária do consumo, que foi trazida pela Emenda Constitucional 132, ainda está em fase de regulamentação. Nós temos o projeto de lei complementar número 68, que está no Congresso. Esse projeto de lei é o que cria o Imposto Seletivo, o IBS e a CBS. E temos o projeto de lei complementar número 108, que trata do Comitê Gestor do IBS. Nós já sabemos que haverá um período de transição de 2026 a 2032 e que durante esse período nós teremos a criação e a extinção de tributos e também novas regras de tributação. Os tributos que nós já temos hoje são o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. Os novos tributos que serão criados com a reforma tributária são o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS, e o Imposto Seletivo, que é o IS. O PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS. O ISS e o ICMS serão substituídos pelo IBS. O IBS e a CBS é a que compõe o nosso IVA dual. IVA é Imposto sobre Valor Agregado. É importante observar que o IBS tem uma parcela do município e uma parcela do Estado. E a CBS, ela é de competência da União. Nós já temos os documentos para os tributos atuais, no caso ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. E precisaremos ter documentos para os novos tributos, o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Nós temos lá na Constituição Federal, na redação trazida pela Emenda Constitucional 132, a seguinte determinação. No artigo 156A, que trata do IBS, lá no inciso 13 do parágrafo 1º, está disposto que, sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Isso é o IBS. Lá no artigo 195, parágrafo 16, está indicado que aplica-se a contribuição prevista no inciso 5, leia CBS, o disposto no artigo 156A, parágrafo 1º, e temos lá o inciso 13, ou seja, tanto o IBS como a CBS deverão ter os seus valores informados de forma específica no documento fiscal. Como a legislação só menciona os artigos e não menciona o nome do tributo, então aqui, para facilitar o entendimento, eu relaciono esses artigos. O 153, inciso 4, trata do IPI. 153, inciso 8, trata do Imposto Seletivo. 155, inciso 2, trata do ICMS. 156, inciso 3, é o ISS. 156A é o IBS. 195, inciso 5, é a CBS. E o artigo 195, inciso 1, a linha B, e inciso 4, e o artigo 239 tratam do PIS e da COFINS. Em relação aos documentos fiscais, o projeto de lei complementar 68, ele traz no seu artigo 61, esse artigo é o da redação que foi encaminhada para o Senado, que a União, Estados, o Distrito Federal e municípios ficam obrigados a adaptar os seus sistemas autorizadores e os aplicativos de emissão simplificada de documentos eletrônicos que estão vigentes para a utilização de um layout padronizado que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao IBS e à CBS, que são necessários à apuração desses tributos. E devem compartilhar
os documentos fiscais eletrônicos após a validação e autorização para o ambiente nacional, que é de uso do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Até aqui, tranquilo. Mas nós temos também, lá no parágrafo 1º, a disposição no sentido de que os municípios do Distrito Federal ficam obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, autorizar os seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica do padrão nacional no ambiente nacional ou, no caso desses municípios possuírem um emissor próprio, terão que compartilhar os documentos que forem emitidos nos seus aplicativos, observando esse layout padronizado e compartilhando esses documentos para o ambiente nacional da nota fiscal de serviço eletrônico. E também compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração, também observando esse layout padronizado. Aqui nós temos que observar o seguinte: o IBS, ele incidirá sobre atividades que antes não eram tributadas nem pelo ICMS nem pelo ISS. Então, provavelmente, essa modalidade de declaração visa atender a essas atividades que não têm um documento eletrônico oficial. Agora, em relação a esse documento padrão nacional, está previsto no parágrafo 2º que essa obrigatoriedade do parágrafo 1º aplica-se até 31 de dezembro de 2032. O que isso significa? Em 2033, a gente vai ter um novo documento. Nesse momento, utilizar um documento novo com mudança de cálculo, instituição de tributos, ficaria bastante complicado. Inclusive, os integrantes da Receita Federal, em vários eventos, eles declararam que a ideia é que, durante o período de transição, não houvesse mudança nos documentos existentes, justamente para não trazer mais ônus para o contribuinte. Então, em princípio, mais fácil adotar os documentos que já existem, com a inclusão de novos campos para comportar os novos tributos, até que termine o período de transição e aí depois pensar talvez em um novo documento. Nós temos a Lei Complementar 199 de 2023, previu um documento que seria usado para todas as operações e prestações, que era a tal Nota Fiscal Brasil Eletrônica. Então, essa nota, ela está no texto da lei complementar, ainda não foi desenvolvida, a gente não teve nenhuma publicação nesse sentido. Agora, pode ser que lá em 2033 seja utilizado esse novo documento. Por enquanto, o que nós sabemos é que foram publicadas notas técnicas acrescentando campos aos documentos que nós já temos, como estava previsto lá pelos integrantes da Receita Federal, e que os contribuintes deverão observar esse novo layout até janeiro de 2026. Foram publicadas 3 notas técnicas. A nota técnica do 2024-001, que trata do conhecimento de transporte eletrônico, bilhete de passagem eletrônico, nota fiscal de energia elétrica e a nota fiscal de comunicação. A nota técnica do 2024-002, que trata da nota fiscal eletrônica 55 e a da nota fiscal consumidor eletrônico. E temos a nota técnica número 1 do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, que trata da nota fiscal de serviço.
É importante observar que o projeto de lei complementar ainda está em tramitação. E essas 3 notas técnicas, elas foram publicadas baseando-se no texto que foi remetido para o Senado. Portanto, havendo alteração no Senado, essas notas técnicas deverão ser adequadas a essas alterações. Por isso, nas 3 notas técnicas, nós temos um aviso indicando que, como ainda está em discussão a implantação da reforma tributária, essas notas técnicas poderão ser ajustadas ao longo do processo. E, da mesma forma, o que já foi publicado anteriormente também pode passar por alguma alteração. E o que nós podemos já saber é que foram criados grupos de informação, tanto para o IBS, municipal como estadual, para a CBS e para o imposto seletivo, códigos de situação tributária. Para o IBS e CBS é único, e para o imposto seletivo, esse código vai ter 3 dígitos, e o código de classificação tributária do IBS, da CBS e do imposto seletivo, que é um código que tem 6 dígitos. E em todos os documentos, nós temos o detalhamento tributo a tributo. Com exceção da nota técnica 24001, que não está prevendo o grupo de imposto seletivo, as outras 2 têm. O grupo de informações do imposto seletivo apresenta base de cálculo, alíquota, unidade de medida, o valor do imposto. Depois nós temos o grupo de informações do IBS de competência das unidades da federação, com a alíquota do IBS estadual e o valor do tributo para o Estado. Depois nós temos grupos para detalhar cada uma daquelas situações que estão sendo previstas, como informação para crédito presumido, informação para diferimento, informação para devolução de tributo, tal do cashback, informação para alíquotas reduzidas e informação para desoneração. Inclusive, eles já trazem um exemplo, né, do que seria essa desoneração, operação com a Zona Franca, operação com suspensão dos tributos. E, da mesma forma que nós temos o IBS para o Estado, nós vamos ter também para o município, com a informação da alíquota municipal e o tributo que será destinado ao município. E com todos aqueles grupos específicos das situações que já foram apresentadas para o Estado, como a crédito presumido, diferimento, devolução de tributo, redução da alíquota e desoneração. Depois nós temos um grupo com as informações para a CBS, também com a alíquota da CBS, valor do tributo, e com todos aqueles grupos das situações específicas, crédito presumido, diferimento, devolução, redução de alíquota e desoneração. Nós vamos ter um grupo com informação do IBS e da CBS para a tributação monofásica, né, que é aplicável aos combustíveis, o total dos tributos que foram criados, o imposto seletivo, os IPS do Estado, IBS do município, a CBS e a tributação monofásica, e depois o total da nota, incluindo as informações relativas aos impostos que foram calculados por dentro e esses que são calculados por fora. A nota técnica 24001 foi publicada em 1º de agosto e ela afeta os documentos Conhecimento Transporte Eletrônico, modelo 57, Conhecimento Transporte Eletrônico Produtos e Serviços, modelo 67, Bilhete de Passagem Eletrônicos, modelo 63, a Nota Fiscal de Energia Elétrica e Eletrônica, modelo 66, Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, que é o modelo 62.
Está previsto que a implantação e homologação aconteça em 1º de setembro de 2025, a implantação em produção 31 de outubro de 2025 e a entrada em operacionalização ocorra 1º de janeiro de 2026. Nós temos aí um ano pela frente, mas esse prazo é necessário para adaptação, tanto pelo fisco dos seus sistemas, bem como pelos contribuintes da sua solução. E na nota técnica 2024-001, nós temos lá as informações do IBS para a CBS, com Código de Situação Tributária do IBS da CBS, o Código de Classificação Tributária do IBS da CBS, bem como o valor da base de cálculo que é comum. A proposta é que o IBS e a CBS tenham regulamento único, mesma base de cálculo, o que vai mudar são as alíquotas, porque são para entes diferentes, né? E temos todos aqueles grupos de informação que devem ser apresentados por item, ou deve ser indicado no corpo do documento, se o documento não possuir item. A nota técnica 2024-002 também foi publicada no dia 1º de agosto, e ela afeta a nota fiscal eletrônica modelo 55 e a nota fiscal consumidor eletrônica modelo 65. O prazo de implantação e da entrada em produção e operacionalização é o mesmo. 1º de setembro de 2025, 31 de outubro e 1º de janeiro de 2026. Também são criados grupos de informação e aqui, além do IBS e da CBS, nós temos a informação do imposto seletivo, bem como os códigos de situação tributária e de classificação da tributação. E aqui também nós vamos ter o imposto seletivo. E a terceira nota técnica, é a que trata da nota fiscal de serviço eletrônico, ela também foi publicada no dia 1º de agosto, e o documento afetado é a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. Nós temos nessa nota técnica os grupos de informação do IBS, para a CBS e para o imposto seletivo, com os códigos de situação tributária e com o código de classificação tributária também para os 3 tributos. Uma coisa importante que nós temos que observar em relação à nota fiscal de serviço padrão nacional é que já existe obrigatoriedade de uso para os contribuintes do MEI, desde 1º de setembro de 2023, independentemente da adesão do município ao documento padrão nacional. Os demais contribuintes só podem usar o documento padrão nacional se o município tiver aderido ao convênio e optado pela utilização da nota fiscal de serviço eletrônico padrão nacional. O que isso significa? Que os municípios, a partir de janeiro de 2026, ou eles podem aderir ao padrão nacional ou manter os seus aplicativos próprios, incluindo esses novos campos que estão sendo definidos agora, e repassar as informações dos documentos emitidos para o padrão nacional. Então, isso vai ficar a cargo de cada município. Por isso, esse prazo é importante para que haja tempo de análise da situação, né? Porque provavelmente a lei complementar só seja aplicada no final do ano, e que o contribuinte também possa se preparar para atender o que for definido pelo município. Como vão ficar as escriturações fiscais digitais? Nós temos a FD Contribuições, e o PIS e COFINS serão extintos em 2027.
O que vai ocorrer? Se as informações na FD Contribuições só estiverem voltadas para a apuração do PIS e COFINS, perdeu a função. Então, ela também vai deixar de existir, vai ser utilizada provavelmente para uma retificação de uma declaração já apresentada. O mesmo a gente vai ter que avaliar a FD ICMS-PI. O ICMS será extinto em 2033, mas o IPI não será extinto. E a gente sabe que na FD ICMS-PI nós temos outras informações, como inventário, por exemplo, informação de exportação. Então, a regulamentação da lei complementar, ela deve esclarecer como ficarão as obrigações acessórias, né? E a legislação já existente, que trata desses tributos, também deve complementar esse aspecto. O que nós já sabemos é que, em relação ao IBS, a CBS e o imposto seletivo, nós podemos ter a apuração assistida, que é aquela declaração pré-preenchida, que o fisco deve apresentar para o contribuinte, mas tudo isso está em tese no projeto de lei complementar. Enquanto nós não tivermos a lei complementar publicada e o regulamento publicado, a gente vai ficar mais na base da, vamos assim dizer, do questionamento do que propriamente de uma certeza. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação aos documentos fiscais. Espero ter esclarecido alguma coisa, e a gente sabe que, enquanto não for publicada a regulamentação, vamos ter mais dúvidas do que certeza, mas estamos acompanhando. Aqui na página nós temos outros vídeos tratando de outros temas relativos à reforma tributária. Espero vocês lá.